Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, boa madrugada, quando quer que o senhor, a senhora ou você jovem esteja assistindo esse programa, gravado através da Ustream. Na realidade, eu vim rapidinho gravar aqui, depois que eu tive um insight de que faz tempo que eu conheço os Beatles. Foram um ícone na música popular mundial. E eu era bem jovenzinho quando os Beatles estouraram. Eles eram, em idade, um pouquinho mais velhos do que eu. Talvez uns 2 ou 3 ou 4 anos, no máximo, mais velhos do que eu. Quando começaram a carreira vertiginosa que ascendeu os 4 rapazes aos píncaros da glória. Isso antes das coisas começassem a andar mal. Economicamente, nunca vieram a fracassar. A carreira dos 4 cavaleiros do Império Britânico se encerrou de uma maneira lastimável, de alguma maneira. E há quem responsabilize as paixões do Lennon pela Yoko Ono e do Paul McCartney pela Linda Eastman, que era uma herdeira de origem judaica, israelita, de um império que era o império da Kodak, né? E deixa eu desligar o antivírus aqui. E é isso, eu estava na minha mesa de tarô, tirando cartas de tarô para conferir algumas coisas, como sempre faço. Eu acho que tem uma valia muito grande, acho que tem muito valor consultar cartas de tarô. E me lembrei de uma das canções que andei revisando. Eu fiz inúmeras versões, pouca gente conhece. As versões que eu fiz para Imagine, para Hello Goodbye, para Hey Jude, para o Let It Be do Paul McCartney e por aí vai. O Something eu fiz também do George Harrison, inúmeras versões. E eu não quero trazer à baila muito veementemente a idade que tenho, a experiência que tenho e o título de psicólogo talvez faça pouca diferença, mas de qualquer forma eu estou longe de ser um menino bonitinho, romântico como já fui, romântico e imbecil, né? Como todas as pessoas muito românticas, entende, beiram a imbecilidade. Você se torna escravo do sexo, das suas paixões e das fases da lua e das vontades lunares e menstruais das suas namoradas, da sua mulher e assim por diante. E teve muita gente que ficou muito antipatizado, como eu fiquei, com a Yoko Ono, que era aquela japonesa. Eu falava até, peço desculpas a ela de longe, porque eu realmente chamava ela de japonesa escrota. Eu achava que ela tinha uma cara horrenda e que praticamente ela acabou sendo corresponsável pelo assassinato do Lennon. Eu acho que ele já tinha tudo para ser assassinado, tanto que ele até fala num dos discos dele, numa gravação, a primeira gravação que ele fez com ela, ele já estava dizendo que do jeito que as coisas estão indo, um dia eles vão me crucificar. Da mesma maneira como o Osho deixou claro, entende que ele era o tipo do homem para ser crucificado, para ser assassinado ou qualquer coisa assim. E o Lennon já tinha dito isso também e de fato aconteceu. Um psicopata foi lá à guisa de ser fã dele, pediu um autógrafo de manhã e de noite deu 5 tiros pelas costas no cara. Ele disse que estava ouvindo vozes direcionando ele a fazer isso já fazia muitos meses. Eu achei um nojo a entrevista que fizeram com esse moço que o matou e até devolvi para a locadora o DVD que me emprestaram. Uma grande porcaria, me deu nojo
aquela entrevista. E essa situação também, porque ele era o meu grande herói, né? Quase um guru para mim, né? Um modelo de homem, né? E toda essa paixão caiu por terra. Da mesma maneira como você fica imaginando um homem bom, maravilhoso como Jesus de Nazaré, sucumbindo nas mãos do Império Romano, mas na realidade a crucificação dele foi decidida pelos judeus que votaram para isso, para satisfazer os rabinos da época, como mostra o filme do Mel Gibson perfeitamente bem, né, que houve toda uma política suja atrás desse crucifismo, né? E é como o Osho diz, na realidade toda essa religião católica e todas as outras são muito mais baseadas na cruz do que em Jesus. De Jesus pouca gente se lembra ou se liga. O pessoal se liga muito no suplício e na cruz. Por isso que o Osho diz, entende, que a religião, o cristianismo deveria se chamar crucianismo e não cristianismo. Ninguém liga para o Cristo. Ninguém liga para o que Jesus falou na prática realmente, não. É raríssimo. Muito poucas pessoas são como eu sou, quase que jesuítas, né? Eu me ligo muito quando o Osho fala a respeito de Jesus, ou outras peças, ou outros trabalhos. Não a Bíblia, porque parece que falseia muito os dados com todo aquele linguajar esotérico que vem de muito tempo. Desde 1400 e antes, as pessoas falando. Como é que conseguiram, sem escrever, passar isso boca a boca, né? Boca a ouvido, desde o ano zero? Como é que tudo isso foi parar na mesa do Gutenberg quando ele inventou os caracteres de imprensa, né? É muito, muito difícil imaginar que tudo aquilo possa ter sido transmitido verbalmente, não é mesmo? Acontece que eu sempre achei, ou sempre acho, que teve uma hora que o Paul McCartney enveredou numa veia cristã muito forte. Há quem tente pular fora, tirar isso da jogada. Ele mesmo talvez tenha alegado que Mãe Maria é a mãe dele, que se chamava Mary. Eu não acredito. Eu tenho a impressão que até esse isso aqui é muito... Tirar essas folhas de papel em cima do meu piano, pô. Eu botar papel sujo, pedaço de jornal em cima do meu piano. Caramba, eu tenho umas ideias também. Toda essa peça é muito litúrgica, tanto que ele colocou até órgão, não órgão de igreja, mas órgão Hammond, simulando os órgãos de tubo de uma igreja. Então é mais do que evidente a tônica absolutamente cristã. Acontece que isso irritou John Lennon profundamente, porque o Lennon estava numa verve comunista e socialista tremenda, né? Já até antes da gravação da música Revolution. Então, por exemplo, aquela brincadeirinha que tem no começo do Let It Be, na gravação do disco Let It Be, que fala que agora todos os anjos vão ser chamados a participar, né? Quer dizer, aquilo é uma brincadeira que não sei quem foi que simulou a voz de uma criança ou de uma mulher para dizer que agora nós vamos chamar todos os anjos a aparecerem. Acontece que o brasileiro tem um treco que eu acho um troço, que eu acho péssimo, que eu acho assim um maligno, que eu acho uma maldade que fizeram com o povo brasileiro e que o povo brasileiro fez com si próprio. Pelo que eu entendi do Nelson Motta, o presidente Ernesto Geisel, logo depois que a tal da Revolução de 64 foi decretada,
posta em prática para derrubar a Bossa Nova e para derrubar o João Goulart, que estava querendo nacionalizar os postos de petróleo. Aí, pelo que parece, o CIA não gostou da ideia. Parece que existe toda uma participação dos Estados Unidos nessa revolução, que foi feita principalmente para sufocar, para tirar o Jango Goulart da história, né? E todas aqueles... Quem trabalha é que tem direito de viver, pois a terra é de ninguém. Quer dizer, a terra é de ninguém era uma coisa para os capitalistas cristãos da época, era muito, é um papo muito perigoso dizer que a terra é de ninguém. Então, de quem é a terra? Do sem terra atualmente? Então, acho que todas as pessoas começaram a acusar todo o movimento de MPB brasileiro, exceto a Bossa Nova, que a Bossa Nova não pode ser chamada exatamente de reacionária, mas o pessoal puxou o carro para os Estados Unidos. João Gilberto foi para os Estados Unidos, Antônio Carlos Jobim foi para os Estados Unidos, Vinícius de Moraes foi visitar nos Estados Unidos, e o pessoal, essa vertente foi para os Estados Unidos. Ficaram os caras mais revolucionários, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que amavam João Gilberto profundamente, como o guru deles, de alguma maneira. E a Gal Costa de quebra, né? Então, eles ficaram aqui fazendo o movimento dos baianos. Mas eles não eram bicho grilo, era gente bastante universitária. Infelizmente, no meu entender, ou lamentavelmente, um pouco depois apareceram os novos baianos. Esses literalmente bicho grilos mesmo. Aí começou a aparecer tatuagem, pichar rua, escrever panfletices. O pessoal tinha Baby Consuelo. Eu não consigo achar que ela seja uma inteligentíssima garota universitária com a nobre estirpe de um Caetano Veloso. Eu lamento, não gostei deles, eu não gostei desse pessoal. Era demasiado, para não dizer que era demasiado droga, porque acho que só coisinhas leves ou simples ou nenhumas eles usavam, mas aquela tônica hippie nunca me agradou. Eu sou muito alemão, educado a chinelada pela mamãe e papai. O meu pai, brilhante maestro e interessado em ciência, e minha mãe, uma alemãzinha reacionária de alguma maneira. Então jamais me permiti muito mais do que estudar na Caetano de Campos, estudar no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Não podia jogar bola porque podia quebrar o dedo, porque eu era estudante de piano, e todas aquelas merda que a gente é obrigado a engolir, porque vive numa família e estuda 1 hora por dia de piano, chutando o piano, dando porrada, né? Tanto que minha mãe até falou, então para de estudar piano. E meu pai falou, não para, não, vai continuar. E eu continuei. Na realidade, eu curto agora piano de prazer meu. Eu cheguei num ponto que fiz as pazes com toda aquela merda que foi estudar Haydn, Bach. Nossa, o que eu fui trapaceiro no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo para não estudar Bach. Aliás, eu já fui muito trapaceiro em muito lugar, entende? Para não precisar estudar e prestar concursos e toda aquela porcaria, né, que desgasta a gente e tal, para paparicarem a gente e ganhar medalha de ouro. Minha professora, Leonilda Genari Prado, morreu frustrada logo depois que eu não venci a medalha de ouro. Que eu não venci, olha o telefone aqui, né? Daqui a pouco eu respondo. E acontece que o Nelson Motta, num livro genial que eu não sei o nome, eu li com afinco, né? Até fiquei muito nervoso lá na casa do meu amigo em Curitiba, Michel Butnário, meu ex-editor, né? E então eu li assim com afinco. Eu queria até achar esse livro de novo para ler a outra metade, porque eu fiquei tão nervoso, porque aquilo era o retrato da minha vida nos anos 70. Aquilo lá não é das gerações de agora que ficam ouvindo falar que teve uma ditadura militar no Brasil que matou um monte de gente, né?
Não, matou mesmo e era terrível, e foi terrível, e o DOPS era terrível, tanto quanto a SS do Hitler era terrível, a Gestapo, polícia política alemã da época da Segunda Guerra Mundial, não está muito distante do que era o DEOPS ou DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, entende? Que bastava escrever embaixo, entende, que fulano não presta, entende, e o cara era procurado e morto. Eu era estudante de psicologia, éramos 75 mocinhas. Sim, porque estudante de psicologia não é bicha, mas nós todos éramos muito suaves, entende? Eram dos 75 estudantes de psicologia da minha turma, entende? 10 eram homens, 65 eram mulheres, e todos nós éramos moças de alguma maneira. Éramos muito psicológicos, entende? Muito interessados em ser terapêuticos e tudo mais. Ninguém se envolveu em política, então não tinha nenhum caçador do DOPS, entende, entrando na psicologia, mas que a gente morria de medo quando tinha polícias, entende? Aqueles caras com aquelas metralhadoras e aqueles jalecos maravilhosos e imensos com aquela puta cara de mal, né? Na entrada e saída da universidade, a gente tremia na base só de imaginar que eles vão vasculhar o carro da gente e talvez até jogar uma trouxinha de maconha atrás para dizer que a culpa é sua, e daí você vai preso e, dependendo do caso, se encherem o saco a seu respeito, você está morto e está acabado. Né? E dizem que você se suicidou na prisão, como foi o caso do Vladimir Herzog, que há poucos anos atrás foi considerado como tendo sido morto dentro das dependências do DOPS. E tudo isso eu estou falando não é para me fazer de vítima, não é para incomodar o jantar de vocês, é que tudo isso, entende? O pobre do Taza, entende? Está com isso engolido até aqui no pescoço. Tudo isso faz parte do Taza, tudo isso faz parte da maravilha que eu vivi nos anos 60 e da bosta que vivi nos anos 70 e da merdinha que vivi nos anos 80 e da coisa absolutamente inócua e inútil que vivi no começo, no fim dos anos 80, e daí tentando sumir para a Índia e para a Europa para nunca mais voltar, coisa que não aconteceu, e eu fiquei lá 11 anos até voltar de novo para a terrinha. Parece que Deus me quis aqui, e como se não bastasse, ainda vim morar numa cidade zica reacionária para burro, chamada Barra Bonita, perto de Jaú, entre Jaú e Botucatu, São Manuel, né? E do lado tem Igaraçu do Tietê, e na realidade é uma sociedadezinha desse tamanho que, se você falar, entende que, olha, eu trabalho com meditação. Ah, cruz credo, o que é isso? É magia negra? O que é? Tarô? Você joga tarô? Meu Deus! Outro dia eu entrei numa firma aqui perto, né, e eu falei, escuta, eu trouxe alguns discos aqui, porque se alguém na família que estiver doente, que talvez vá morrer nas próximas semanas e tal, tem aqui uma música que ajuda a pessoa a se acalmar. Quase todo mundo levantou. O quê? O senhor? Não é o senhor que é tarólogo? O senhor sentiu que alguém vai morrer? Nossa, não, esconjuro, nem nos diga nada, já que o senhor joga tarô, vai ver que o senhor sabe, entende? Será minha irmã? Minha irmã está doente, mas ela não vai morrer não. Nossa, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, tarô não é isso não, eu não fico por aí, entende, pesquisando, entende, se a irmã da prima, da avó torta, do avô Eustáquio, de alguém vai morrer. O que tenho eu a ver com isso? Não me interessa, eu não me interesso pela vida de ninguém, a não ser a minha e de alguns amigos meus, entendeu? Então, vim parar em Barra Bonita, que por coincidência tem uma ponte fabricada na Alemanha, que não deixa nada a desejar, da puta ponte maravilhosa que tem sobre o rio Sena. É Sena? Eu acho que é Sena. Se não for, é aquele rio grande que tem lá, em Colônia. E só que ela é 10 vezes o tamanho dessa aqui, mas é o mesmo tipo de estrutura e maravilhosa. Então eu vim parar aqui e eu não sei, eu estou tão feliz que eu sou amado, tem gente que me ama, eu amo, é um negócio assim tão bacana, né? Às 7 horas eu paro, então eu vou encurtar a história, mas porque todas as 7 horas eu paro para fazer uma meditação. Então eu fico feliz de estar conversando com vocês, e eu
comecei esse vídeo que era simplesmente para me referir à grande rixa que começou a acontecer entre o Lennon e o McCartney, que eles estavam casados por lei, casados de alguma maneira como grupo Beatle, né? O George Harrison não podia ter mais do que uma faixa por lado de disco. Não podia, por isso que ele ficou puto, e quando romperam o contrato, ele lançou um disco com 3 discos dentro, só para dizer, olha, eu componho pra cacete, tá aqui, tem um monte de música, e uma delas era My Sweet Lord, Oh My Lord, Oh My Lord, que é um sucesso mundial, né? Claro que é uma musiquinha, assim como Hey Jude é uma musiquinha, mas tem um peso danado, um arranjo incrível, músicos maravilhosos cantando, e é um negócio muito bonito. E o George Harrison então provou que ele era um grande compositor também. Mas claro que ele nunca atingiu para o meu gosto, entende? Os grandes sucessos da dupla iluminada Lennon e McCartney. Eu acho que eles eram uma dupla iluminada. Para mim, quando eles separaram, acabou o charme. Tanto que até hoje, o melhor que o McCartney sabe fazer é cantar as canções dos Beatles, que emociona absolutamente todo mundo. O que ele fez na época do Wings com aquela alemãzinha judaica com quem ele se casou, ela era uma gracinha, assim. Eu não suportava a cara dela, como suportava menos ainda a Yoko Ono. Infelizmente isso aconteceu. Eu peço desculpas a eles e ao Lennon postumamente, e a Linda McCartney postumamente, porque ela já foi para outra. Você vê como o tempo passa e as pessoas continuam insistindo em deixar o corpo físico, e o corpo físico morre. Continua acontecendo isso sempre. Mas então o McCartney estava cristão, cantando melodias para o cristianismo, no meu entender, falando de Mãe Maria, de uma maneira, até toda a música é indubitavelmente cristã, assim como Bach gostaria muito de ter feito essa canção, né? E com uma competência do McCartney extraordinária, e toda aquela verve revolucionária socialista do Lennon, né? Que se encheu o saco com essa história da coisa bonitinha, cheia de anjinhos maravilhosos, e da Mãe Maria que o McCartney estava colocando. Era o que eu queria dizer hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, tomara que eu não tenha incomodado o seu jantar ou a sua paciência. Muito obrigado, até a próxima.